Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre o que Jesus falou. Quem crer e for batizado será salvo. Eu quero ler duas passagens. A primeira está em Marcos, capítulo 16, no versículo 16, na linguagem atualizada, que diz o seguinte: Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Outra passagem está em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 20 e 21, na linguagem Nova Bíblia Viva Português, que diz o seguinte: os espíritos daqueles que muito tempo atrás, nos dias de Noé, tinham se recusado a ouvir a Deus, embora ele esperasse por eles com toda a paciência, enquanto Noé estava construindo a arca. Entretanto, apenas 8 pessoas foram salvas pela água. Isso, aliás, é o que o batismo retrata para nós. No batismo, mostramos que fomos salvos da morte e da condenação pela ressurreição de Cristo. Não porque nossos corpos são purificados pela lavagem com água, mas porque, ao ser batizados, estamos voltando para Deus e pedindo que Ele purifique os nossos corações do pecado. Amados, é tão importante tomarmos conhecimento da palavra de Deus. Aliás, lá o profeta Oséias, no passado, já dizia: por falta de conhecimento, o povo está sendo destruído. E realmente ainda continua até os nossos dias. Aqui nesse último trecho que eu li em 1 Pedro, capítulo 3, os versos 20 ao 21, relata a história de Noé, da Arca de Noé. Muitos já tomaram conhecimento dessa história, mas ela é muito profunda, ela é muito séria. Aqui diz: naquela época o povo não creu, o povo tinha se corrompido, estava tão longe de Deus que cheirava mal diante de Deus. Então, o que Deus fez? Acabou com a humanidade. Só encontrou um homem chamado Noé, diz que ele era íntegro e justo, e sua família, sua esposa, seus filhos, suas noras, então foram salvas. Aqui diz 8 pessoas através da água, porque somente eles entraram na arca. E a arca simboliza hoje Cristo. Jesus Cristo é a arca da salvação. É a porta onde entramos para a salvação. É a arca onde somos salvos de todo esse abismo, de todo esse distanciamento da morte eterna, salvos para a vida eterna. Quer dizer, ter comunhão com Deus novamente. E Jesus, ele é o caminho, a verdade, a vida, diz a palavra: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é a porta, ele é a arca da salvação. Não há outro nome que importe que sejamos salvos, diz a palavra, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Por isso é tão importante a gente rever esse trecho. Eu vou ler a primeira passagem que eu li, que Marcos 16, o versículo 16, que Jesus disse. Eu vou ler o 15 primeiro, olha só. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho é a boa notícia, a notícia que é a salvação. Ninguém precisa perecer. O amor de Deus, ele é tão grande que quer envolver cada um que se achega a ele, que vem a ele. Por isso Jesus diz: vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e acharei descanso para as vossas almas. Então nele encontramos salvação, descanso para as almas. As almas estão cansadas, sobrecarregadas, não resistem mais. Estão aprofundando
afundando no abismo. Amados, é tão importante refletirmos. Veja bem aqui, ele diz: quem crer e for batizado será salvo. Quero retomar novamente também 1 Pedro, capítulo 13, verso 20 e o 21, na Nova Bíblia Viva Portuguesa. Olha, os espíritos daqueles que muito tempo atrás, nos dias de Noé, tinham recusado ouvir a Deus. Eles recusaram, zombaram de Noé, que estava construindo uma arca. Veja bem, eles recusaram ouvir a Deus. E hoje ainda as pessoas continuam, muitos e muitos, recusando ouvir a Deus. Aqui diz: embora ele esperasse por eles com toda a paciência enquanto Noé estava construindo a arca. E hoje Deus também está aguardando com paciência para que as pessoas venham para a arca de hoje, a Jesus, é a arca da salvação. É a porta, todos precisam encontrar essa porta. O Senhor tem paciência, está aguardando, veja bem. Entretanto, apenas 8 pessoas foram salvas pelas águas. Somente Noé e a família. Isso, aliás, é o que o batismo retrata para nós. No batismo, mostramos que fomos salvos da morte e da condenação pela ressurreição de Cristo. Então, quando crermos de fato no nosso coração, nós desejamos ser batizados, porque aqui está explicando que o batismo retrata para nós, olha só, no batismo mostramos que fomos salvos da morte, da condenação, da morte eterna, da condenação, somos absolvidos através da ressurreição de Jesus. Cremos que Jesus veio em carne e derramou seu sangue na cruz do Calvário, morreu na cruz, foi sepultado e ressuscitou, que fala da ressurreição. Cremos, fomos salvos da morte, da condenação, pela ressurreição de Jesus. Porque Jesus ressuscitou. Então você crê, você confirma no batismo isso. Olha só o que mais diz. Não porque nossos corpos são purificados pela lavagem com água, né? Não por causa daquele banho que se toma, se mergulha na água, não. Mas porque, ao ser batizados, estamos nos voltando para Deus. É o meia volta, vou ver. Vivíamos independente de Deus, seguindo a vontade própria, o curso do mundo. Agora não. Voltamos, olha só aqui. Estamos nos voltando para Deus e pedindo que Ele purifique os nossos corações do pecado. Então, o nosso coração é limpo, nós começamos uma vida nova. Isso é o nascer de novo, que Jesus disse a Nicodemos, para ser salvo ele precisava nascer de novo. Então você também precisa nascer de novo. Se você não creu ainda, se você não foi batizado ainda, isso precisa acontecer para ter a salvação, para voltar para Deus, ter os corações purificados, lavados pelo sangue de Jesus. Amém? E começar uma vida nova, uma vida dependente de Deus agora, em submissão e obediência ao Senhor. Amém? Vamos orar então, mas antes de orar, gostaria que você desse um gostei, se inscrever no canal, assinar o sininho para receber todas as mensagens, divulgar nos teus contatos, para que mais pessoas venham a crer agora em Jesus Cristo, né? E entrar nessa arca, se crer e ser batizado, se voltar para Deus, começar a vida nova. O apóstolo Paulo diz que quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. É com essa vida nova, vida ressurreta, vida divina agora, foi gerada no teu coração, essa vida crescendo, se manifestando, você vive a vida abundante, vida plena, vida completa, vida mais que vitoriosa. Essa vida nova. Amém, mano? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Senhor, tens falado ao nosso coração, quem crer e for batizado será salvo.
Quem não crer será condenado. Então ajuda, Espírito Santo, vai gerando esta fé nos corações agora, Senhor. Acrescenta, Senhor, dá ordem aos teus anjos também a respeito de cada um, para que eles também estejam mobilizados, trabalhando, para que essa obra se realize nessas vidas, Pai. Em nome de Jesus, um dia ricamente abençoado, em nome de Jesus, shalom, shalom a todos.